Agora vamos aprender mais um pouquinho sobre o left join. E também o left join com alguma restrição para gente. Mas vai ser uma aula bem tranquila. Recapitulando, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre o join e o inner join, né? Então quando tiver dados iguais na tabela 1 e na tabela 2, ou tabela A e B, ele vai trazer o resultado para gente, que é essa intersecção que está pintado de azul. E no left join é bem tranquilo. O vínculo, o on que a gente vai inserir vai ser a mesma coisa. Tabela, banco de dados. Só que, porém, o left ele vai levar em consideração, né? Ele vai priorizar uma tabela inteira. Então, aqui, ó, ele vai trazer todos os dados da tabela que você priorizar. Vai trazer tudo. E se tiver a intersecção aqui da tabela B, ele vai trazer para a gente o resultado. E tem também o left join, que você pode excluir, né? Eu quero todos os dados da tabela A, mas os dados que forem aqui igual, ou então se tiver alguma intersecção aqui, se você não quiser trazer, você pode excluir também. Na prática é bem mais fácil de entender isso. Eu deixei aqui para você, só para você ter uma noção da ilustração, mas a gente vai aprender mesmo na prática. E no nosso simulado, o que a gente quer trazer? Agora eu quero trazer as pessoas que tiveram somente acessos. Então, eles fizeram acesso ali, né? Eles foram no site, porém, eles não realizaram compra. Então, vamos lá para o nosso simulado. Eu posso priorizar agora a tabela de acessos, né? A gente já fez esse select na aula anterior, mas a gente vai repetir aqui. Primeira coisa, eu gosto de fazer as tabelas de apoio. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, select asterisco from. De onde que vai vir meus dados? Da tabela de vendas, né? No banco de dados de vendas, ponto dbo, ponto acessos. Tá aqui certinho, eu vou dar F5 para executar. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com a tabela de compras. Eu vou vincular ela aqui, vou só simplesmente trocar acessos por compras, ok? Vou dar F5 para executar. Agora sim, estão todos os nossos dados, a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Só que agora o que eu quero? Eu quero somente quem tem acesso e não tem compra. Então vamos lá. Se eu vincular essas duas tabelas, levando em consideração quem tem acesso, eu consigo trazer as informações de compra. Vamos fazer na prática lá? E a gente vai trazer a mesma query da aula anterior, só que a gente vai trocar o join ali, ok? Então vamos lá. Select, a gente vai fazer agora o select distinct novamente, né? Distinct. E agora eu vou fazer o vínculo das tabelas. E lembre de renomear elas aqui embaixo, que já fica fixo para você, né? Então essa aqui vai ser nossa T1, nosso apoio, né? T1, vou colocar aqui, ó, T1, já inseri aqui. E a nossa tabela de compras vai ser a nossa tabela 2. Tabela 2. E aí você pode renomear do jeito que você quiser também. Na próxima a gente renomeia, tirando esse T1 e T2 para você aprender também. Então select distinct from. Vou colocar aqui, ó, from. Eu já posso até copiar e colar aqui, ó, tabela de vendas acesso. Copiei e colei ela ali em cima. E chamei ela de T1. Vai ser a nossa tabela principal. E agora eu vou usar o left join, né? E o que esse left join vai trazer? Ele vai priorizar para mim essa tabela 1. Então ele vai trazer todos os dados, todos esses nomes que estão aqui, ó, na minha tabela 1, eles vão aparecer para mim. Se tiver dados da tabela 2, ele traz. Se não, ele traz nulo. Vocês vão ver aí na prática como que vai fazer. Então agora eu vou fazer o left join, né? Left join. E qual que vai ser a segunda tabela que eu vou fazer o vínculo? Vai ser a nossa tabela aqui, ó, de compras. Okay? Eu vou simplesmente, depois do left join, vou copiar o caminho aqui. Eu posso até copiar e colar aqui para a gente ganhar agilidade, né? Vendas.dbo.compras. E vou chamar ela aqui, ó, de T2. Então a gente já vai ter no nosso suporte aqui embaixo também. Vai te ajudar bastante. E agora eu vou ligar o on, porque eu quero identificar, né, quais que são as colunas que tem vínculo, quais que são as chaves únicas. No caso, são user ID da minha tabela 1 com o user ID da minha tabela 2. E aqui é tranquilo, é só descrever isso aqui depois do on. Então, quando minha T1.userid, tá aqui, for igual a T2.userid. Então, aqui eu já fiz o vínculo. E agora, depois do distinct aqui, eu posso trazer as nossas colunas que eu quero trazer aqui, tanto da tabela 1 quanto da tabela 2. Primeira coisa, eu vou ver se o user ID está igual, né? Então, eu vou trazer o user ID da tabela 1 e o user ID da tabela 2. Vou colocar aqui, ó, T1.userid, que vai ser o user ID da minha tabela 1. E vírgula eu vou trazer aqui, ó, T2.userid também. Vou chamar aqui de colocar entre aspas aqui, ó, ID2. ID2. Só para a gente identificar. Vírgula que eu vou inserir outra coluna. Eu posso colocar o username da tabela 1. Vou colocar aqui, ó, T1.username. Por isso que o apoio é bom que você já consegue identificar aqui embaixo, né? User ID não, username. Isso, agora sim, agora foi certinho. Você consegue identificar aqui. E agora da tabela 2 eu quero saber outra informação, exemplo, o preço aqui, né? Olha para você ver, o preço que a pessoa comprou o produto, vai ser legal. Então, vou dar um Enter aqui e vírgula, eu vou colocar
eu quero dar tabela 2, ponto, eu quero ali o preço, né? Price. Isso, ok. Então eu já fiz o vínculo, escolhi as colunas, vamos rodar essa query para ver o que vai dar? E vou clicar aqui em executar. E nota o que ele fez. Ele trouxe todos os dados, ao contrário do que a gente fez na aula anterior, né? Que trouxe a interseção. O LeftJoy ele priorizou a minha tabela 1. A minha tabela 1 é a primeira que eu escrevi aqui, ó. Então ele vai priorizar essa primeira tabela, a tabela que eu escrevi primeiro, que é o left à esquerda, certinho? LeftJoy, ele está pegando aqui, priorizando essa daqui. Então todos os dados que tem na tabela 1, ele vai trazer primeiro aqui. Ele trouxe todos os dados, né? Meu ID aqui, ó, da tabela 1. Vou levantar um pouquinho para você ver. Ele trouxe todos os dados da tabela 1. E a tabela 2, se tiver, ele vai trazer o complemento para mim, que no caso aqui é o ID 2 e o price. Beleza, só que como não tem dados, ele trouxe o nulo. Por quê? Como ele está priorizando a tabela 1, ele não quer saber se tem dados ou não. Ele vai trazer todos os dados da primeira tabela. E depois o que vem é lucro. Da tabela 2, se tiver dados, ele traz. Se não, ele traz como nulo. E agora é tranquilo para a gente identificar, né? E nota que Gabriela, ela teve o quê? Ela teve acesso, né? E compra. Por quê? O ID está aqui, tanto na tabela de acesso e tanto na tabela de compras. E nota aqui que o James e o Renan, eles têm o acesso, eles estão aqui no User ID 1. O ID consta aqui como acesso. Só que no ID 2, que é a nossa tabela de compras, ele não tem. Então, quer dizer, eles foram lá, acessaram a plataforma, mas não compraram. Então, consta como nulo as informações da tabela 2. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um filtro para trazer somente eles, né? Vamos lá? Então, vou dar um enter aqui que eu vou inserir o filtro. O filtro você já conhece bastante, né? A função where. E o que eu quero restringir? Eu quero restringir quando o t2.userid, aqui ó, t2.userid, it's null. Então, quando esse dado for nulo, né, você já conhece essa função também, ele vai trazer o resultado para mim. Vou selecionar esse trecho e executar. Então, agora ele trouxe certinho, ó, James e Renan. Essa pessoa tem acessos, está aqui na minha tabela 1, ele está aqui, só que ele não tem compra. Vamos ver se nossa colinha aqui está certa, ó, vendas na nossa planilhinha, né? Então, James e Renan, foi o resultado que a gente trouxe? Foi certinho. Então, eles têm somente acesso e não possuem compra. Tá certinho aqui. Então, eu já salvei lá. E agora é só você praticar. E lembrando, o LeftJoy vai priorizar a sua tabela à esquerda. Quer dizer, a primeira tabela que você escrever aqui, ó. Então, left, à esquerda, ele vai priorizar o que está atrás aqui. No caso, o que eu escrevi antes, né? Então, acesso, prioriza a primeira tabela e é tranquilo. E você pode tirar o nulo aí para você obter os resultados. Depende aí da situação que você vai deparar no dia a dia. Por isso que é bom sempre você perguntar, o que você quer? É isso mesmo? Você quer o que foi igual em uma tabela e tem na outra, quer o resultado? O que for diferente? Então, a partir do que a pessoa te pedir, você vai fazer a sua análise e vai entender o que você quer fazer, né? Se você quer dados iguais, dados diferentes, o que for nulo em uma tabela. Então, é praticando mesmo que você vai chegar aí na exatidão, né? De você conseguir fazer com segurança os seus joys aí. Então, até a próxima aula, depois a gente vai aprender. Então, até a próxima aula, a gente vai aprender na próxima o Right Join, que vai priorizar a segunda tabela. Então, é bem tranquilo também e bem fácil de você aprender.